Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Bom dia, que final de semana, hein? Que final de semana. Eu tô aqui até com essa camisetinha vermelha, tá? Da Celecinha, na verdade é uma versão Celecinha, né? O que acontece é o seguinte, nós tivemos a primavera vermelha da América Latina, continua de vento em popa. E eu vou te explicar por quê. Porque a Colômbia, que costumava eleger presidentes de direita, entreguistas para os Estados Unidos, aquela pachorra de tolerância zero, política de tolerância zero às drogas, que a gente cansa de dizer que é uma batalha perdida, né? Porque a gente sabe que precisa ter um monte de coisa para se trabalhar em relação à questão de entorpecentes, enquanto tiver... Porque é aquela história, né? Teria que ser 880, né? Enquanto tiver entorpecente legalizado, que é o tabaco e bebida alcoólica, não adianta você fazer tolerância zero aos demais entorpecentes. Não adianta. Não significa que a ideia não se... minha ideia é justamente buscar legalizar aquilo que não for danoso, porque a gente sabe muito bem que os entorpecentes que estão dando mais problema em relação a vício, em relação à destruição psíquica das pessoas são drogas sintéticas e algumas delas feitas em condições muito ruins, né? Por exemplo, o crack é um subproduto, né? Do refino da cocaína, né? E é um subproduto de qualidade ruim, entendeu? Então o dano, ele gera o dano psíquico, mas ele gera praticamente um veneno, né? Então, só que o que acontece? A gente percebe que isso é vendido para as pessoas porque existe um submundo do narcotráfico e coisa e tal. Mas voltando aqui à vaca fria, gente. A Colômbia elegeu pela primeira vez um presidente de esquerda. Isso aconteceu em um outro país da América do Sul há 20 anos atrás. Foi o Brasil, com Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então foi a primeira vez que teve um presidente de esquerda, né? E lá e essa política de direita que teve, né? Foi aguçou ainda mais a desigualdade social, né? Acho que o grande problema da desigualdade social na América Latina são as aristocracias, né? Que herdaram o poder do período colonial, né? Então a América Latina precisa acertar as contas com o seu passado e precisa mudar, né? É que nem, acho que eu já disse algumas vezes, né? Acho que foi uma frase creditada a Einstein dizendo que não se pode esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? E aí nós temos aí a primeira vez que a esquerda vence, né? E falar em esquerda, né? Os partidos tá tendo eleição legislativa na França, gente. E a esquerda, eu acho que é uma coalizão de esquerda
tá para ser maioria no parlamento francês, né? Para quem não sabe, o Macron, ele não é de esquerda, ele é de centro-direita, né? Ele é de centro, né? E vai ter que engolir esse rojão aí, entendeu? Mas isso foi um recado claro, né? De que, assim, nós não vamos tolerar a extrema-direita por causa da Le Pen, né? A Le Pen foi a candidata da extrema-direita lá na verdade, tinha alguém ainda mais extremado à direita na França. Foi uma extrema-direita que moderou um pouco o discurso, né? A Le Pen. E perdeu para o Macron. Só que sob muitas críticas, né? Porque o que se dizia é que o Macron governava para os ricos. E agora, com a vitória da esquerda, na esquerda no parlamento francês, você vai ter aí uma postura muito crítica ao governo francês. O governo francês, né, vai ter aí vai receber aí um parlamento crítico, né? E Francia Márquez é a primeira vice-presidente negra da Colômbia, e isso não só é uma vitória da esquerda, mas é também uma vitória das mulheres e do movimento negro. Isso é fantástico, isso tem que comemorar, tem que aplaudir mesmo, porque realmente é uma grande vitória. E por falar em coisas, depois de 2 anos eu fui lá, né? Eu fui lá na parada do orgulho LGBT, que ia mais de São Paulo, e foram 4 milhões de pessoas. É muita gente, é gente pra caramba, né? Então aqui vai ter um grande recado, né? Que foi o tom político, né? Que foi o mote da campanha foi vote, né? Vote LGBT. E isso é muito importante. A importância do voto. Eu acredito que, assim, a gente precisa, nós, da comunidade LGBTQIA+, precisamos aprender a votar em representantes que pelo menos nos defendam, né? Eu lembro que havia um deputado casado, com filhos e tudo mais, né? Que é hétero, mas que ele fez um modo da campanha muito em defesa da população LGBTQIA+, que é o deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, do PT, né? Eu lembro, isso foi, não sei se foi em 2002, 2006, 2010, mas ele fez uma ampla defesa, né, da causa, né, para o Congresso Nacional. Depois disso teve um deputado abertamente gay eleito, né, que foi o Jean Willis, né. Foi um dos primeiros, eu não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Mas foi um pouco tempo, né? Em 2018... Em 2018 nós tivemos eleita a primeira mulher trans na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Érica Malunguinho, né? E em 2020 nós tivemos, há 2 anos atrás, nós tivemos a primeira vereadora de São Paulo, da cidade de São Paulo, trans, que é a Érica Hilton. Então, assim, é uma progressão, mas ainda há muito caminho pela frente dentro dessa seara, né?
e futuramente eu também farei um anúncio. E isso vai ser muito importante para todos nós. Acho que eu vou fazer um anúncio, mas quem acompanhou no meu Instagram já sabe do que se trata, né? Então essa é algo muito importante, né? Marinha e bombeiros encontraram a embarcação de Bruno e Dom durante o final de semana, por meio de análise de arcada dentária, foram identificados os corpos que foram indicados pelos assassinos, né, de Bruno e Dom. Os laudos preliminares disseram que eles foram mortos por tiros de espingarda, gente. Foram mortos por tiros de espingarda, né? Mortos por tiro de espingarda, esquartejados e queimados. Não existe brutalidade maior do que essa, né? E a área se reuniu com lideranças indígenas do Amazonas. Agora, senhoras, é uma coisa de louco. Teve um frio pra cacete, né? Tava um frio pra cacete esse final de semana. Meu Deus do céu, que coisa de louco, né? Quem reitera convite a militares para a reunião de transparência eleitoral. Gente, não era nem para ter chamado, gente. Desculpa, não era nem para ter chamado os militares. Foi um cavalo de Troia, os militares, porque a ideia parecia louvável, né? Chamar os militares para mostrar que o jogo é limpo. Mas o que acontece? Os militares foram... Todo mundo que era boa praça dentro do militar foi trocado por milicos de quinta categoria, aliados do governo Bolsonaro. Aí ficou difícil, né? Eu estava até comentando com um amigo meu, quer dizer, com uma amiga minha, né? Uma amiga minha, eu estava comentando com ela sobre o seguinte, cara. Esse governo está enfrentando uma espécie de tempestade perfeita. O fato é esse, tempestade perfeita, não tem outra explicação. Inflação galopante, desemprego nas alturas, né, ainda alto, desemprego ainda elevado, e mesmo as pessoas que estão conseguindo trabalho precarizado, ou com um salário mais baixo, ou com uma condição de trabalho que não é muito satisfatória, ou é muito longe, ou um horário, uma jornada de trabalho com um horário que não é muito bom. Ontem mesmo teve um amigo meu, um colega meu que estava comentando comigo, que teve uma proposta de trabalho, mas ele tinha que sair do trabalho à meia-noite. E vocês acham que meia-noite tem ônibus? É complicado mesmo ter ônibus, né? Seguindo aqui a canção, né? Então, e aí continuando, né? Aí teve esse caso do Dom, né? Do Phillips. Teve essa questão da parada gay. Teve esse aumento, esse recrudescimento da Covid de novo, né? Fora escândalos daqui e acolá, as declarações polêmicas dele, as pesquisas de opinião que estão colocando cada vez mais o Lula como vencedor já no primeiro turno. Então, isso já está gerando uma espiral. E é uma espiral de lascar mesmo para esse governo. Então, a coisa está começando. Um final infeliz para o Bolsonaro e um final feliz para este país. Esse país precisa terminar esse ano com um final feliz,
sem o Bolsonaro e sem boa parte dessa canalhada que está aí, parasitando este país, né? Tá parasitando este país, né? O Brasil teve 94 novas mortes nas últimas 24 horas. Gente, isso é preocupante, porque quase 100 óbitos em um domingo que é curtinho, que geralmente são poucos os registros, então nós temos algo muito preocupante aí. O Ministério da Saúde vai anunciar amanhã a 4ª dose para os maiores de 40 anos. Opa! Então eu já vou ter a 4ª dose e eu acredito que deveria ser isso. Só que assim, qual o problema que a gente está tendo aqui? É a adesão. Entre as crianças dos 5 aos 12 anos, nem metade das crianças tomaram a primeira dose. E a dose de reforço, a 3ª dose, nem metade da população adulta tomou. Tá? E a gente sabe que essa questão da dose da Covid, ela tá numa condição aí, né? Ela tem um período de duração. Depois de um tempo, ela perde essa eficácia, né? Teve até um estudo dizendo que, assim, quem pegou as primeiras cepas da Covid mesmo com a vacinação, está pegando Covid de novo por causa parece que está comprovando de que o fato de ter pegado Covid prejudicou a questão da imunidade. Ou seja, aquela história da imunidade de rebanho que o Bolsonaro estava falando em 2020 acabou de cair por terra. Acabou de cair por terra essa tese, né? Porque, no fim das contas, quem pegou as primeiras, a alfa ou a primeira versão de Wuhan, a vacina não está pegando e ele está pegando o Covid de novo. Então, gente, nós temos aí a comprovação mais do que nunca, né, de que essa tese de imunidade de rebanho foi uma falácia. O que foi feito em Manaus foi um genocídio e foi um crime contra a humanidade o que foi feito em Manaus em 2021. Acho que foi 2021, né? Foi aquela crise de oxigênio de Manaus, foi a coisa mais trágica que aconteceu nesse país. Foi uma tragédia, acho que foi uma tragédia. Não tem como comparar essa tragédia de Manaus com o Brumadinho ou com o acidente radioativo de Goiânia em 87. Não tem como comparar. Não tem como comparar tragédias. Mas que foi muito, muito trágico o que aconteceu em Amazonas naquela época. Foi, com certeza, né? Bem, semana chegando. Está chegando o começo da semana, né? E assim, uma das coisas que a gente precisa bastante cultivar é a esperança. Eu estava comentando com um amigo meu sobre uma coisa que parece que é fato corrente, gente. As pessoas estão cada vez mais tendo ou medo do futuro ou enxergar o futuro de uma forma mais negativa, mais pessimista. E só que a gente tem que entender que, sim, existem variáveis que estão no nosso controle e existem variáveis que não estão. Mas o fato aqui é que as variáveis que estão no nosso controle,
por uma questão de relação de causa e efeito, elas podem ajudar a construir um futuro melhor. Então, o futuro, boa parte do nosso futuro, se dá pelas coisas que a gente faz, pelas variáveis que estão no nosso controle. E a gente precisa ter uma visão mais positivista da vida. A gente muitas vezes, inclusive até teve uns amigos meus que elogiaram esses vídeos que eu passo, né, de uma visão mais positivista da vida, né? Porque realmente é uma coisa muito complicada que nós estamos vivendo uma crise em que a gente se vê muito perdido, né? E para combater essa situação, a gente precisa alimentar um pouco a nossa esperança. Esperança de esperançar. Não é esperança de esperar, né? E faz muito sentido essa questão da esperança de esperançar. E essa esperança de esperançar é construção. A gente vai fazendo coisas para a gente colher lá na frente. Eu vou estudar agora porque daqui a alguns meses eu vou estar formado e vou fazer algo muito bom para as pessoas. Eu vou fazer... Eu tenho a esperança de que a situação vai ser melhor para todos nós e então a gente vai... Eu tenho a esperança que eu vou fazer uma coisa diferente aqui e que vai mudar a minha visão de mundo, que vai melhorar a minha percepção de futuro. A gente precisa alimentar as nossas esperanças de mundos melhores. E alimentar esperanças do mundo melhores é entender que para tudo se tem um jeito. Só não tem jeito para a morte, mas para tudo se tem um jeito. E se não deu certo agora, pode insistir que um dia vai dar. E é assim que a gente tem que construir. Porque se a gente não alimenta a esperança, se a gente ficar a refém da desesperança, a gente desiste antes de tentar. Então, gente, sem mais delongas, que você tenha uma segunda-feira fabulosa, com muita alegria, com muita paz, com muito amor no seu coração. Se cuide, tá? E até amanhã, terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Um beijo.